Hoje, como vocês viram, ontem foram publicados 44 casos novos em 24 horas. Hoje, dia 15 de janeiro de 2021, eu tenho 27 casos novos confirmados na cidade. 83 suaves, ou seja, 83 pessoas aguardando testes. Então, possivelmente amanhã a gente vai ter um aumento também do número desses casos. Eu tenho a taxa de ocupação da nossa ala Covid em 80%, ou seja, eu tenho 3 pacientes ocupando o leito de UTI no momento, 4 em enfermaria, e eu tenho 41 óbitos computados em nossa cidade. Bom, até em consideração a um momento explicativo para vocês em relação a esses dados, nós nos reunimos com o Comitê de Operação de Emergência em Saúde Pública, o COI, e como o prefeito bem colocou, né, no sentido de apresentar esses dados, mas também vir junto com uma conversa explicando o porquê que esse aumento ocorreu de um dia para a noite, né, 41 óbitos. Bom, desde quando nós assumimos, e aqui eu falo de forma pessoal, sempre agir de uma forma correta em relação às nossas ações, até em termos de planejamento epidemiológico, de melhoria, da forma que a gente vai trabalhar em relação à pandemia, é necessário se realizar esse levantamento. Então, de uma forma técnica, eu iniciei uma auditoria interna com profissionais técnicos, para entender um pouquinho melhor o que a gente poderia melhorar. Nesse processo, alguns dados, eles se mostraram inconsistentes em relação ao boletim epidemiológico. Mas para que não ocorresse nenhum viés de injustiça ou qualquer questão que poderia ser questionada, isso foi feito, então, de uma forma extremamente profissional, dentro do que é correto. Então, nós encontramos, né, e isso já está, inclusive, publicado, né, para que possam acompanhar no próprio Sistema de Informação de Mortalidade, no SIM. A Vigilância Epidemiológica, ela já declarou que nós tínhamos 5 casos em 2020 que não estavam computados no nosso boletim, mas já estavam informados, né, para o nosso estado, para a nossa regional, pela Vigilância Epidemiológica. Ele só não estava a público a nível interno, no nosso boletim. Pois bem, esses 5 casos, a gente tem do dia 30/8 de 2020, sexo feminino, 84 anos. Dia 7/10, sexo feminino, 69 anos. Do dia 17/10 de 2020, sexo feminino, 90 anos. Dia 4/11, sexo masculino, 80 anos. Dia 10/11 de 2020, sexo feminino, 86 anos. Essa investigação ela passou em caráter emergencial numa reunião com o COI, agora à tarde. Na verdade, essa reunião acabou de ser finalizada. Então, o comitê, ele, inclusive, fez uma nota de esclarecimento com um posicionamento em relação à elaboração e à emissão desses dados para que vocês possam consultar, né? E assim, é importante, inclusive, eu reitero, para que vocês, por favor, leiam esse documento diretamente, que as informações estão mais detalhadas. E esse aumento dos casos, né, ele é muito importante para quando a gente pensa em ações, né? E realmente, qual a real situação epidemiológica do nosso município. Então, até seguindo os princípios realmente da transparência, do que é correto, nós achamos nesse momento imprescindível compartilhar com vocês esses números que precisam entrar no nosso boletim, porque de fato estão contabilizados no nosso sistema de informação de mortalidade, sim, computados inclusive no controle interno da vigilância epidemiológica. Questões relacionadas especificadamente a o que aconteceu nesse processo, agora vai caber às autoridades responsáveis a um processo de investigação que será de continuidade, de acompanhamento, inclusive do COI. Mas isso nos mostra o quê? Que a situação que nós estamos, na verdade, ela pode ser um pouquinho pior do que imaginávamos, na verdade, né? Porque a gente estava trabalhando com 35 óbitos e, na verdade, a gente tem 41 óbitos no total. É importante quando a gente tem esse dado, porque eu acho que traz um alerta para a população a repensar algumas práticas.
a trazer junto com a gente as ações que tanto colocamos, que são importantes nesse momento para controle. Eu digo que não são 5 óbitos, são 5 vidas perdidas. Então, a gente precisa estar sensibilizado em relação a isso. Nosso governador hoje fez a mudança em relação à determinação da fase. Essa é outra coisa que eu acho que precisa ficar claro. O COI já aproveitou essa reunião, já também vai publicar as diretivas, as normativas municipais, orientações que aqui vão ser modificadas, mas de uma forma bem objetiva para vocês. Nesse final de semana, por determinação própria do Estado, a gente permanece na amarela e segunda-feira iniciamos a fase laranja. Tá? Basicamente, o que vai mudar nessa fase laranja? De forma mais impactante e objetiva, é o encerramento das atividades comerciais às 8 horas, às 20 horas, né? E bares e restaurantes, bares no caso, restaurantes com funcionamento até às 20 horas e bares não vão poder atender presencialmente. Algo que nós também colocamos, que eu acho que é importante, é que nenhuma atividade de aglomeração é permitida, independente da fase, principalmente agora, nesse processo de mudança. Não é permitido nenhuma atividade de aglomeração, festas ou qualquer celebração do tipo. Em relação a esses dados, assim finalizando a nossa live, o boletim ele será publicado junto a essa nota técnica de esclarecimento e novamente eu me coloco à disposição de todos também para maiores detalhamentos e deixar bem claramente que isso é um processo de auditoria, temos dados, é algo extremamente técnico, tá? Dentro dos princípios da legalidade, da impessoalidade, ok? E que vai ser apurado pelas autoridades responsáveis a partir de agora. O nosso papel é trazer a informação para vocês de uma forma clara e objetiva e real, para que todos, inclusive, nos ajudem, né, a partir de agora, a melhorar realmente essas medidas de controle. E eu peço para que mantenham e confiem na nossa gestão em relação aos pedidos de que usem máscara, mantenham o isolamento, sigam as normas sanitárias que vocês bem conhecem, porque a situação epidemiológica do nosso município, ela tende a piorar e nós estamos preparados sim para lidar com isso, porém é um momento de corresponsabilidade de todos também em relação a essas medidas. Então, não basta que isso fique só com a gestão, mas vocês também de forma corresponsável precisam também atingir essas ações a nível pessoal para que na saúde coletiva a gente sinta um impacto real posterior no controle dessa doença, tá? Bom, prefeito, me coloco à disposição de todos. Não sei se o senhor quer colocar mais alguma coisa diretamente. Bom, Bruno, eu quero agradecer você aí pelo seu trabalho, pela sua dedicação e seu compromisso, bem como a todos os nossos profissionais de saúde que estão na linha de frente hoje, combatendo essa pandemia, atendendo a nossa população, muitas vezes deixando os seus lares por um período muito grande, né, se afastando até dos seus familiares para poder combater a Covid-19. Então, o que eu gostaria de deixar para a nossa população reforçar o seu pedido de que se mantenham todos os cuidados necessários, que confiem na Secretaria Municipal de Saúde, que nós estamos absolutamente preparados para todos os fatos ocorridos. Como você mesmo disse, nós não podemos tratar as pessoas como números, simplesmente, né? São mais 5 vidas que foram ceifadas pela pandemia, né? Deixo aqui minhas condolências a essas famílias e a todas as demais famílias que tiveram seus entes queridos sofreram por causa da pandemia, da Covid-19, né? Perderam seus entes queridos. E deixo aqui o meu agradecimento a toda a população de Batatais. Estamos sempre à disposição, a Secretaria Municipal de Saúde está à disposição da população, bem como a Prefeitura Municipal e todos os seus demais órgãos. Muito obrigado, um forte abraço a todos, contem sempre conosco e fiquem todos com Deus.